sou a professora Mara Araújo e, conforme nós tínhamos combinado, estamos aqui para analisar juntos o edital do concurso Caixa, né? Um concurso muito esperado, uma grande expectativa em torno do edital, principalmente porque se trata da organizadora CESP. Então, agora nós vamos discutir os principais pontos. Fique atento, são muitas modificações, tanto em relação ao último edital, né, de 2012, e também mudança no foco em relação ao próprio edital que foi do CESP, né, que fez a prova agora do Banco do Brasil de 2013. Bom, o que nós vamos começar a avaliar? Primeiro, o edital trata de cadastro de reserva. Isso é comum hoje, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer o concurso porque é só reserva, não chama. Olha, vou te falar uma coisa, chama e chama muito, né? Ano passado eu divulguei uma nota da Caixa, que inclusive para 2014 são 7.000 vagas no Brasil. Nenhum concurso hoje tem tantas vagas como tem na Caixa, né? Um volume enorme, muitas agências novas sendo inauguradas, muitas pessoas se aposentando. Então, não fique preocupado com o cadastro de reserva, porque inclusive nós temos a tabela da quantidade de vagas por polo, tá? Então, é para carreira administrativa, chama técnico bancário novo, né? É um termo usado pela Caixa, que é o antigo escriturário, né? Que vai fazer aquelas atividades normais iniciais da agência. Bom, a nossa organizadora é o CESP, e aí, se você passou no concurso anterior e ainda não foi chamado, mas ficou numa classificação razoável, né? Pode ficar tranquilo que vai ser, de acordo com a necessidade aqui de provimento, tá assegurada ali a contratação, né? Até a data de vigência do último concurso, que é 14 de junho de 2014. Né? Por que já tem um novo concurso e o outro não venceu? Porque nós precisamos ter um prazo para ter a prova, ter recurso, fazer exame médico, levar documento, né? Para quando vencer aqui o prazo do último concurso, a turma nova já estar em condição de assumir. Ok? Bom, quais são os requisitos? Ensino médio concluído. Se você ainda está no ensino médio, pode fazer a prova. Para contratação, né, quando você for chamado, é que tem que apresentar a documentação de conclusão de curso. Então, como isso aí muitas vezes demora um pouco, pode ser que não tenha problema. Bom, aqui estou chamando a atenção para esse ponto, porque em função do Estatuto da Caixa, né, que fala quais são os objetivos da Caixa, qual é o foco, qual é a responsabilidade social e ambiental da Caixa, ela definiu aqui que o candidato será submetido à investigação social e ou funcional. E que isso tem caráter aqui exclusivamente eliminatório, ou seja, não interfere na classificação do aluno. Mas se tiver alguma pendência aqui do ponto de vista aqui desse decreto que trata do novo Estatuto da Caixa, isso puder comprometer, né, o perfil daquele candidato em função dos objetivos que a Caixa quer desenvolver, ele pode ser eliminado. Bom, qual é a missão do cargo? Então é importante que o candidato saiba o que ele vai fazer na agência. Então, isso aqui é a porta de entrada. Na porta de entrada é uma atividade administrativa que vai prestar atendimento aos clientes, ao público, vai fazer diversas operações, né, nesse atendimento, vai executar aqui tanto atividades bancárias como administrativas, e isso inclui, evidentemente, comercialização de produtos e serviços, né? Então, ali inclui vender um título de capitalização, um seguro, fazer o atendimento, fazer alguns cálculos, né? Alguns controles, inclusive, algumas planilhas, inserir dados em sistemas, então dados de cadastro de cliente, por exemplo. Se tiver habilitado, tiver feito o curso interno, fazer operações de caixa, de forma que, no geral, são aquelas atividades normais de agência que visam contribuir o quê? Para o melhor desempenho daquela unidade e a satisfação dos clientes daquela unidade. Muitas vezes a gente vê o aluno falando assim, mas eu não gosto de vender, eu fico vendo agência, eu acho que eu não adaptaria em agência. Olha, isso tem que pensar direito, porque a porta de entrada na instituição hoje é pela agência.
E isso é importante, porque você vai entrar numa empresa das dimensões da Caixa, mais de 150 anos, mais de 150 mil empregados. É importante conhecer a base, né, até da cultura e da missão e da política da Caixa, que é a população que frequenta as agências. Então, não significa que você precisa estabelecer toda a sua trajetória profissional dentro da agência, né? A Caixa, eu diria que é quase um planeta e tem ali inúmeras possibilidades de atuação dentro da sua habilidade profissional, dentro das suas competências, que não necessariamente passa pela agência. Então, tem a área de marketing, tem a área de telemarketing, tem a área de análise, tem a área contábil, tem a área jurídica. Então, não se preocupe, claro, tem que saber, porque tem que ficar um tempo na agência, mas para quem está entrando numa empresa como a Caixa, não pode pensar no curto prazo, e sim nas possibilidades que vêm aí pela frente. Algumas informações gerais, né? A remuneração inicial é 2.025, isso vira em torno de 2.825, hora que recebe o ticket de alimentação, né? Que é na faixa aí de R$800. Tem aqui, né, uma boa previsão de evolução salarial ao longo do tempo. Hoje, né, muitas vezes a gente vai numa agência da Caixa e encontra com ex-alunos nossos que com um ano de Caixa já tiveram condição de participar do processo seletivo para gerente e o salário bateu lá em 7 mil já. Então, a faixa, a remuneração inicial, muitas vezes não é muito atrativo, mas se você pensar, você tem esse salário, mais uma média de R$800 de ticket de alimentação, mais plano de saúde, mais previdência pública, fundo de pensão, né, previdência fechada. Olha, é muito bacana, tá? Muito bacana. Sem contar, né, o peso de trabalhar numa instituição do porte da Caixa. A jornada de trabalho, 6 horas, né, por dia, caracterizando aí 30 horas semanais. Então, a pessoa tem condição de fazer uma especialização, de continuar fazendo aí a sua faculdade. Aqui está subordinada à CLT, tem direito ao fundo de garantia e nós vamos tratar das inúmeras vantagens de se trabalhar na Caixa. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro listando essas vantagens, vamos fazer de uma forma mais objetiva. Primeira possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional. A Caixa dá essa condição, ela tem a universidade corporativa, então inúmeros cursos, muitos deles em parceria com a Universidade de Harvard. Ela distribui bolsas de estudo, tanto para a faculdade, né? Então tem um processo interno de seleção, de acordo com o perfil daquele empregado. Hoje a Caixa tem distribuído bolsas de estudo de espanhol, principalmente aí por causa da Copa, de inglês. Como a Caixa tem uma unidade no Japão, curso de japonês. Então, assim, muita possibilidade de ascensão, pessoal inclusive, né? Porque você está trabalhando na sua formação. Participação nos lucros e nos resultados da empresa, conforme acordo coletivo. Possibilidade de participação em plano de saúde e plano de previdência complementar. Aqui a gente diz possibilidade, porque isso é de escolha do empregado, e aí é óbvio, né, que em sã consciência todo mundo vai participar, porque é muito mais em conta e um plano, né, excelente. E a previdência complementar é para a sua aposentadoria no longo prazo. Auxílio refeição, auxílio alimentação, né, aqui tanto pode ser para usar aquele ticket em supermercado ou para usar em restaurantes. Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade. Aqui é quando a Caixa paga o curso superior, né, para os empregados que ainda não têm aí, a formação no terceiro grau. Programas de preservação da saúde, qualidade de vida, prevenção de acidentes. Muitas vezes a própria Associação dos Empregados tem programas de caminhada, programas esportivos, que isso melhora a qualidade de vida. Bom, agora nós vamos falar das vagas, né? Mara, conta aí quantas vagas tem, como é que vai ser? Olha, primeiro, o aproveitamento aqui do candidato vai ser exclusivamente aqui de acordo com as vagas que tiver no polo de escolha. Então, aqui nós precisamos ter muito cuidado pelo seguinte, eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, nós temos, quando você fizer a sua inscrição,
você faz a inscrição num polo. Você vai escolher um polo específico. Esse polo tem várias cidades. Então, você concorre para aquele polo, automaticamente você pode ser chamado para qualquer das cidades vinculadas àquele polo. Só que você concorre também a um macropolo. Então, numa situação em que você pode não estar no seu momento no polo específico que você escolheu, mas você pode ser chamado para uma vaga no macropolo. Ou seja, e aí, dentro da sua classificação do macropolo, você pode ser indicada para um outro polo que vai ser de sua escolha ou não. Então, para os deficientes, né, os candidatos com deficiência, 5% das vagas são direcionadas em cada polo que for escolhido. Então, distribuímos as vagas da quantidade que entrou, né, na disponibilidade, 5% para as pessoas com deficiência. Bom, daqui a pouco eu mostro como que é a classificação, como que é a vinculação por polo. Fiquem atentos, nós tivemos uma retificação de ontem para hoje, né? O edital saiu ontem, dia 23, hoje nós estamos no dia 24. Primeiro edital, a taxa saiu como R$ 37,00, já foi retificada, a taxa é R$ 43,00. Aqui, a inscrição exclusivamente pela internet. Que dia que nós podemos fazer a inscrição? Começa hoje a inscrição, dia 24, e pode fazer a inscrição até o dia 11/2. E o pagamento pode ser por meio de boleto bancário. A hora que você faz a inscrição, então, e gera o boleto, você pode fazer a inscrição até o dia 11, mas tem até o dia 26 de fevereiro para fazer o pagamento. Não pode esquecer, vou deixar pagar dia 30. Não. Se não pagar até a data limite do dia 26, a sua inscrição não é finalizada, tá? Então, só encerra, só está consolidada a inscrição, se fizer no site, nesse intervalo de tempo, e pagar o boleto até o dia 26 de fevereiro. Muito cuidado, não deixe para pagar na última hora, não deixe para fazer a inscrição na última hora, porque pagou o boleto, se teve um problema no sistema do banco, qualquer problema, o CESP não se responsabiliza. E não tem dó nem piedade. Dançou, dançou. Do mesmo jeito, se o site estiver congestionado no dia 11 e você perdeu o horário, também dançou, tá? Mara, e se eu fizer a inscrição e paguei lá o boleto, e aí eu mudei de ideia e agora eu quero mudar de polo? É bom pensar bastante, analisar antes de fazer a inscrição, porque não tem devolução do dinheiro. Mas eu posso fazer outra inscrição e dançar no valor do pagamento? Aí pode. Se você fizer várias inscrições, vai constar a última inscrição que você fez, tá? Mas aí você vai perdendo dinheiro. Então, é bom pegar os polos, olhar se aquilo ali é adequado com a sua expectativa de vida, se você vai estar longe ou perto dos seus parentes, se é isso mesmo que você quer, se as regiões que pertencem àquele macropolo te interessariam, para depois fazer a sua inscrição. Tem que pensar rápido, porque vence aqui no dia 11/2. Bom, a opção por polo. Então, o candidato tem que optar pelo polo que ele deseja concorrer e automaticamente ele está vinculado ao macropolo, como eu falei, e já está definido aqui onde é a cidade de prova, ok? Então, isso tudo já está no pedido, né, na inscrição. Aqui, antes de mostrar a tabela de polos, só estou chamando a atenção, já até deixei a colinha do item aqui para facilitar para você. Se você for entrar com pedido de isenção de inscrição, procure lá no edital o item 6.4.8, que tem lá os documentos e os procedimentos para essa isenção. Se você precisar de um atendimento especial, né, então, uma doença, qualquer coisa que seja diferente, inclusive até amamentação, né, no período de amamentação, posso amamentar meu bebê no período no intervalo da prova? Pode, né? Mas isso aí é um atendimento especial. Mas não pode levar o bebê para a prova não, tá? Tem que levar uma pessoa, vai ficar com o bebê no momento que for amamentar, tem lá o fiscal junto, né? Não pode pedir cola para o bebê também não. Então, se você precisa de atendimento especial, procure lá direto o item 6.4.9, que fala ali os procedimentos, né? Sem um atestado médico, como funciona. Bom, eu trouxe aqui um exemplo
de como vai funcionar o polo e o macropolo. Recortei aqui o macropolo lá do Acre. Então, olha só, eu tenho aqui o polo de opção, o código do polo, os municípios de abrangência daquele polo e onde que vai ser a prova. Então, macropolo é o Acre, ok? Então, quais os polos que estão vinculados a esse macropolo? Então, tem lá Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Ariquemes e Cacoal. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui, optar pelo polo Cruzeiro do Sul. Se eu estou optando pelo polo Cruzeiro do Sul, eu tenho que conhecer quais os municípios que estão vinculados a esse polo. Porque senão eu falo assim, eu gostaria muito de trabalhar lá na cidade, no município Alto Paraíso. Então, eu não posso fazer a inscrição no polo Cruzeiro do Sul, pelo fato de ficar mais perto da minha residência. Né? Se eu quero ir para Alto Paraíso, aí eu tenho que optar pelo polo aqui, Ariquemes, ok? Então, só essas cidades, aqui no caso, por exemplo, do polo Cruzeiro do Sul, eu tenho o município Cruzeiro do Sul e Taraucá. Então, eu vou ser chamada para um desses dois municípios e tenho que fazer a prova lá na cidade Cruzeiro do Sul. Então, se eu escolhi o polo Ariquemes, eu vou ser chamada ou para o Alto Paraíso, Ariquemes ou Buritis. E vou fazer a prova aqui no GI Paraná, né? No GI Paraná. Tá certo? Quando você... Então, olha só, eu faço opção pelo polo, eu tenho uma vinculação no macropolo, tenho aqui os municípios de abrangência e tenho a data, a cidade onde eu vou realizar aquela prova. Tudo bem. Nós vamos ver que lá na classificação, nós vamos ter uma classificação diferente por polo e uma classificação por macropolo, ok? E as regras são diferentes, isso é interessante, nós vamos mostrar depois. Bom, datas e duração da prova. 23 de março, né? Nosso tempo está curto, então precisamos ser efetivos, disciplinados, tem que marcar uma agenda, mas muito cuidado, isso não é uma maratona. Então, principalmente em relação aos conhecimentos específicos, né? Conhecimentos bancários, nós vamos ver, a matéria é grande, tem peso 2, então não adianta falar assim, 1, 2 e já vou ler tudo de uma vez. Não, né? Sabe por quê? Porque, vou mostrar aqui, que foi definido no edital que vai cobrar, do ponto de vista da habilidade, né? Vai avaliar a habilidade do candidato, não só em relação à memorização de conteúdos. Então, não é para decorar, não. É uma avaliação mais ampla, né? É um conceito crítico, uma postura crítica em relação àqueles conceitos. Então, isso, nós tivemos essa abordagem também na prova do Banco Central, que foi CESP. Então, cobra o quê? Uma postura crítica, uma postura analítica em relação aos conceitos e não simplesmente decorar o conteúdo. Então, fique esperto, monte a sua agenda, seja efetivo, seja disciplinado, porque nós temos aí 2 meses. Então, observem que aqui está colocando data provável, isso é porque dá um espaço, né? Se precisar mudar a data, ele já tem essa liberdade, porque colocou data provável. Mas quando é assim, normalmente não tem alteração. Tem 4 horas de duração para fazer, 4 horas e meia para fazer a prova. E o gabarito sai 2 dias, o gabarito preliminar, né, evidentemente, sai 2 dias depois. Aí nós temos o espaço para recurso. Se você for entrar com recurso, tem que ficar atento, são só 2 dias para os recursos. E o resultado final sai 1 mês depois ainda, né, no dia 22 de abril. Tudo bem. Agora, como é que vai ser essa avaliação? Então, aqui, fique atento, os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento memorizado. Então, o que isso quer dizer, né? Que essa avaliação vai compreender, vai abranger a compreensão do conteúdo, a forma como esse conteúdo vai ser aplicado, a análise, a síntese, a avaliação, né? Com o objetivo o quê? O que vai valorizar? A capacidade de raciocínio daquele empregado, né? Então, fique atento. E cada item da prova pode contemplar mais de um objeto de avaliação. Então, aqui não vai ter uma questão que vai avaliar a compreensão, outro a aplicação. Não, ela pode abranger ali de uma forma mais genérica. Agora vamos ver as provas, né? Vamos ver a prova, quantas são as questões, como é que é o peso. Eu
Eu vou falar isso bem devagar, porque nós tivemos mudanças significativas em relação a outros editais. Então, a prova tem 2 etapas, né? A primeira etapa, eu tenho provas objetivas e tenho aqui a prova discursiva. A segunda etapa, aí é a parte de avaliação médica, que já é, né, quem chegar na avaliação médica já está com o pé dentro da instituição. Então, a responsabilidade das provas objetivas e da discursiva é do CESP e da prova da avaliação de saúde, né, aí já é responsabilidade da Caixa. Bom, então observe o seguinte, aqui nós vamos ter 2 provas objetivas. Então, tem P1 e P2, são provas objetivas, e P3 é a prova discursiva. Bom, o que nós vamos ter, então, na área de conhecimento? O primeiro bloco, conhecimentos básicos, ok? Por que, Mara, que você colocou separado língua portuguesa, né, na parte de conhecimentos básicos? Por que não colocou junto lá com os demais conteúdos? Por causa do peso. Então, nós vamos ver, na parte de conhecimentos básicos, nós vamos ter, depois eu vou listar quais são os conteúdos, né? Vai ter lá raciocínio lógico, matemática e tal, mas são todos de peso 1 e língua portuguesa vai ser de peso 2. Então, vamos por partes. Eu tenho a área aqui de conhecimentos básicos e eu tenho a área de conhecimentos específicos na prova objetiva. E tenho aqui, muito cuidado, a prova discursiva, que o assunto vai ser sobre o conteúdo específico. Então, nós vamos ver, no conteúdo específico, nós vamos ter conhecimentos bancários e atendimento. O que isso quer dizer? Que lá na prova discursiva, pode colocar como tema um tema de conhecimentos bancários ou um tema da área de atendimento. Bom, quantas questões que nós vamos ter? Então, olha só, português, 14 questões. Os demais conteúdos aqui de conhecimentos básicos, junta tudo, e aí eu vou ter 36 questões. E de conhecimentos específicos, 70. Então, lembrando que em conhecimentos específicos aqui, tem atendimento e conhecimentos bancários. Bom, isso aqui tem 120 questões, ok? Bom, e o peso? Português, isso aqui é a mudança importante em relação ao último edital. Português tem peso 2. Então, muito cuidado, vamos estudar português também, porque normalmente os nossos alunos fecham as provas de conhecimentos bancários e aí, né, não pode ratear em português, porque agora nós vamos ver a importância do peso na apuração do resultado. Então, conhecimentos específicos tem peso 2 também, e os demais conhecimentos básicos, peso 1. A prova discursiva, nós vamos ver, ela vale também 20 pontos, ela vale 20 pontos e tem peso 1. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho 120 itens, ou seja, 120 questões, e hora que pondera, vai valer 204 pontos. Tá claro isso? Então, repetindo, português 14 questões com peso 2. O total dos outros conhecimentos básicos, 36 questões com peso 1. Aqui, conhecimentos específicos, entra conhecimentos bancários e atendimento, com 70 questões, distribuído entre os dois, com peso 2. Então, esse somatório aqui vai dar 120, depois de ponderar, 204. Aqui nós não entramos ainda com o valor da discursiva, que nós vamos ver na outra tela. Outra mudança importante, observem aqui, ó. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, aqui eu tenho 120, depois que eu pondero, isso vira 204. Cuidado que nós precisamos ter. Todas essas etapas são eliminatórias e classificatórias. O que isso quer dizer de diferente? Olha só, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, claro, o Banco do Brasil é Sesgran Rio, é diferente, né? Mas, no caso do Banco do Brasil, a parte discursiva, ela é só eliminatória. Então, se você fez aquela pontuação mínima, aí fez pontuação mínima, passou na prova discursiva. Mas se você fez só a mínima, não vai interferir na sua classificação. Porque a classificação, isso lá, Banco do Brasil. A classificação é em relação às provas objetivas. Aqui na Caixa, não.
Então, as provas objetivas e a prova discursiva, elas são tanto eliminatórias como classificatórias. Então, não pode ir mal em nenhuma questão e, principalmente, tem que caprichar aqui na redação, tá? Bom, aí qual que é a regra de pontuação? Aqui, muito cuidado, é uma diferença também. Normalmente, CESP como que faz? Vem aqui no quadro comigo. A gente tem lá um texto, normalmente um enunciado grande, né, contextualizando a questão. E aí a gente tem lá, por exemplo, 2, 3, 4, um número específico de questões vinculados àquele assunto. Aí em cada enunciado aqui vai ser uma afirmativa, ok? A partir de cada afirmativa, eu só tenho duas opções de resposta. Ou eu vou marcar certo, que aquela afirmativa está correta, ou vou marcar essa se aquela afirmativa estiver errada. Tudo bem, então normalmente CESP é assim. Só que aí tem um detalhe. Historicamente, se você marcou certo e o gabarito oficial é certo, tudo bem, você ganhava aqui um ponto. Se o gabarito fosse, se você marcasse certo e o gabarito fosse errado, você perdia um ponto. Ou seja, uma certa, uma errada anulava uma certa. Só que agora, o critério também continua esse. Só que os conteúdos que têm peso 2, ao invés de você perder um ponto numa questão errada, você perde 2. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer um quadrinho aqui de cola. Todas as questões, os conhecimentos básicos, menos português, nós vimos que tem peso 1. Ok? Então, qual que é a regra? Acertou, então eu coloquei aqui, acertou, aí ganha um ponto. Errou, perde um ponto. Ok? Se você deixou em branco, ou se marcou duas respostas, porque você tem que escolher o certo e errado. Aí ficou na dúvida, marcou as duas, dançou, né? Aí você tem pontuação 0. Ok? Se eu pegar português, mais os conhecimentos específicos, lembrando aqui que nos conhecimentos específicos, eu tenho conhecimentos bancários e tenho atendimento. Então, nesses dois, nós vimos que é peso 2. Ok? Então, aqui eu tenho peso 2. O que isso vai impactar? Então, ó, acertou. Ótimo. Vai ganhar 2 pontos. Errou. Perde 2 pontos. Ok? E aí, marcou lá, deixou em branco, ou colocou duas respostas, aí também vai ter 0. Então, não ganha nem perde. Cuidado que nós precisamos ter é que, muitas vezes, dá aquela sem ansiedade, porque a parte específica tem peso 2, não posso errar nenhuma, tem que fazer todas as questões, e aí fica com dó de deixar uma questão em aberto. Então, nós temos que exercer ali, estrategicamente, o desapego, porque se você não tiver certeza, é mais negócio deixar em branco do que correr o risco de perder 2 pontos. Porque, olha, você acerta um monte aqui, ganha um ponto. Aí, cada uma que você erra do conhecimento específicos ou de português, se anula 2, você perde 2 pontos. Então, tem que montar uma estratégia aí das questões que você tem certeza. Se não tiver certeza, pensa, olha, será que não vale a pena deixar em branco? Porque pelo menos eu não ganho nem perco. E se você marcar só o que tiver certeza, você vai capitalizar toda essa pontuação, ok? Então, resumindo aqui, os conhecimentos básicos, exceto língua portuguesa, vai ser igual a 1, né? Um ponto positivo. Se você acertar, marcar de acordo com o gabarito oficial, perde 1 se for em discordância com o gabarito oficial e fica com 0 se não marcar ou marcar 2 opções. Nos conhecimentos específicos, mesma coisa que eu já comentei ali, você tem 2 pontos se acertou, perde 2 se errou e fica igual a 0 se deixar em branco ou
não marcar as duas opções, ok? Prova discursiva, né? Como que funciona? Sublinhei aqui, né? Deixei em vermelho para lembrar que é caráter eliminatório e classificatório. Então, tem que fazer ali uma prova bacana, e principalmente porque o tema é dos conhecimentos específicos, aí já estuda conhecimentos específicos, já pensando lá na parte da redação. Vale 20 pontos, ok? 20 pontos e o peso é 1. Então, o que é que nós temos? 204 pontos já ponderados dos conhecimentos das provas objetivas e mais 20 pontos aqui da prova discursiva. Bom, esse texto dissertativo até 30 linhas, né? E vai a respeito aqui dos temas de conhecimentos específicos. Agora, todo mundo vai ter a redação corrigida? Não, de jeito nenhum, senão demoraria ali uns 2 anos para soltar esse resultado, né? Então, serão corrigidas as provas apenas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados de acordo com uma tabela que veio no edital. Então, como que é essa tabela? Vou dar um exemplo aqui, ainda estou trabalhando com o exemplo do polo lá do Acre, mas nós temos aqui no edital esses mesmos dados para todos os macropolos e polos onde tem vaga, tá? Então, nós vimos aqui, voltando, o macropolo é o Acre, o polo de opção meu aqui, eu pedi o Cruzeiro do Sul, tem 2 municípios, e aí eu vou fazer a prova no Cruzeiro do Sul, e lá tem, o número de aprovados são 23, ok? Nós vamos ver o critério de aprovação, então nós vamos ver a fórmula de aprovação. Então, tudo bem, se foram aprovados 23, vão ser corrigidas 103 provas discursivas. Se nesse polo aqui foram aprovados 59, nós vamos corrigir 263 provas. Por quê? Porque pode ter sido aprovado na prova objetiva e aí foi muito ruim lá na prova discursiva. Então, eu tenho que ter um volume maior, né, de provas para corrigir, porque vai eliminando ali, se for só 1 por 1, aquele ali foi eliminado, eu tenho que demorar mais para incluir mais pessoas. Se a gente fizer essa divisão, nós vamos ver que isso aqui dá em torno de 4,5 vezes o número de aprovados, ok? Então, aqui, 23 multipliquei por 4,5 vezes, dá aqui, em torno de 4,5 vezes, dá 103 provas corrigidas, ok? Então, se a minha prova foi para correção, eu fui aprovado? Não, de jeito nenhum. Nós vamos ver que tem aqui uma classificação, né? Tem a aprovação e a classificação. Bom, a nota final, então, vai ser o quê? O somatório das provas objetivas e o somatório da prova discursiva, ok? Vai juntar as duas. Os candidatos, então, eu peguei o somatório dessas duas notas, e aí o candidato vai ser listado em ordem de classificação. E aqui é muito interessante, porque a classificação é por polo e por macropolo. Então, na verdade, nós temos 2 oportunidades para ser chamado. Uma dentro do meu polo e a outra dentro do macropolo, que inclui ali diversos polos e diversas cidades, como nós já vimos, ok? Bom, a Caixa só vai utilizar a classificação por macropolo quando existir vaga naquele polo e não tiver mais candidato classificado, ok? Então, vamos voltar aqui e ver esse exemplo. Então, vamos supor, eu fiz lá para o Cruzeiro do Sul e lá no polo Rio Branco, não tem vaga, abriram uma agência lá em Assis, Brasil, mas não tem ninguém classificado dentro do polo inteiro para assumir essa vaga. Então, aí, o que ela vai fazer? Aí ela vai chamar o candidato de acordo com a classificação por macropolo. Aí entra todo mundo vinculado àquele macropolo. Ah, mas eu fiz lá no macropolo vinculado a Minas. Não, aí não vai não. É só as vagas, né, quando surge naquele macropolo, eu concorro pelo macropolo, mas eu não concorro com outros macropolos, como nós tivemos no Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil eu concorria por federação, por macropolo e por polo. Aqui na Caixa, não.
só concorre dentro do macropolo. Então, aqui, se tiver algum polo com vaga e sem ninguém classificado, aí ele vai abrir dentro do macropolo, que nós vamos ter que ver que tem um cálculo de classificação diferente, com números diferentes do polo especificamente. Ok? Bom, vamos caminhar, temos muitas conversas ainda. Então, todos os candidatos aprovados por polo de opção vão ser classificados também no macropolo e serão ordenados por polo de acordo com os valores decrescentes das notas objetivos, que vai ser aqui a nota do P1 e P2. Então, P1, português e os outros conhecimentos básicos, P2, conhecimentos específicos, atendimento e conhecimentos bancários, ok? E aí, como que vai ser a classificação, então, né? Qual é a lógica? Vai ser a partir da nota padronizada em ordem decrescente. Mara, o que é a nota padronizada? Vai ser isso aqui, olha. Não, Mara, preciso decorar essa fórmula? Não, decorar não, só entender, né? Porque aqui nós já estamos trabalhando ali no senso crítico. Então, o que é essa fórmula? Ele fala assim, o que é o seu... Você vai concorrer pela nota padronizada. Então, aqui, não vai... não fala assim, olha, você tem que conseguir tantos por cento nos conhecimentos básicos, tantos nos objetivos e tantos por cento na redação. Não. Aqui vai pegar a sua nota ponderada, então a quantidade de acertos ponderados pelos pesos dos conhecimentos básicos, dos conhecimentos objetivos, vai somar, e da redação. Somou, ok? Agora, isso não é a sua nota padronizada ainda. Você vai ser pontuado, classificado pela nota padronizada. Como é que é a nota padronizada? Vai pegar aqui o valor 102, isso aqui é fixo, ok? Isso aqui significa que é a média, distribuição das notas padronizadas terá média igual a 102. Então, isso aqui já está definido na fórmula. Então, pega aqui o 102, mais 15. 15 aqui é o desvio padrão, né? Que é quanto que é aceitável de oscilação em relação à média, vezes, aqui sim é que entra a sua nota, a nota do candidato. Então, vamos supor que eu tinha lá 204 mais 20, o total são 224 pontos. Vamos supor que você fez lá 160. Aí vai pegar lá, para olhar a sua nota padronizada, 102 mais 15 vezes 160 menos MP. O que é MP? A média das notas dos candidatos daquele polo. Ok? Então, quanto pior a nota dos candidatos do seu polo, melhor aqui a sua condição. Porque o que vai multiplicar aqui? Vai multiplicar 15 vezes a sua nota menos a média das notas do seu polo. Então, muitas vezes, o aluno pode ter uma nota, né, só o somatório das provas objetivas e da prova discursiva muito boa, né, uma nota muito boa, e não ter uma boa nota padronizada se os candidatos que estão concorrendo com ele tiverem um nível melhor, ok? Então, eu tenho que torcer aqui para os candidatos que estão participando do meu polo, a média não ser uma média muito elaborada. Dividido aqui pelo desvio padrão, ok? Então, a minha nota final, né, de classificação não é a nota que eu consegui nas provas objetivas e discursiva, e sim considera aqui a média dos demais candidatos. Tudo bem? Depois dá uma olhadinha de novo aqui nessa fórmula. Observe que aqui é a pontuação no polo. Quando eu trabalho, vou calcular a minha nota padronizada no macropolo, ok? Aí a fórmula é a mesma, só que aí nós vamos tirar aqui a nota do candidato menos a média no macropolo, ok? Então, a média dos candidatos no macropolo. Então, se eu tiver, vamos supor que lá na minha região, né, no meu polo, o nível dos candidatos seja muito baixo. Então, eu posso ficar muito bem classificada no polo. Mas se no total do macropolo os candidatos na média subiu, eu posso ter uma nota padronizada pior no macropolo, ou vice-versa. Então, se você não foi, olha que interessante, você pode não ter
sido classificado no seu polo, mas ser classificado no macropolo. Porque aqui vai depender, a sua nota padronizada, vai depender da nota aqui e do desvio padrão no macropolo e não no polo. Então, como é que é o sistema de eliminação? Bom, todos os candidatos que tiverem nota 0 na prova objetiva de conhecimentos básicos e ou nota 0 na de conhecimentos específicos, está eliminado. Mas também, né? Então, mas Mara, mas tem um assunto lá que eu acho que eu vou conseguir só um ponto. Não pode ter 0, tá? Então, não pode ter 0 nem nos conhecimentos básicos, nem nos específicos. Mas também não pode ter aqui uma nota no polo menor do que 80, ok? Então, você fez lá 160 na nota ali na ponderação das provas objetivas e discursiva, hora que colocou na fórmula, se você ficou com um valor inferior a 80 pontos, você está fora da concorrência do polo, tá certo? Bom, então, qualquer uma dessas situações ou mais de uma juntas. Então, você pode não ter zerado as provas, mas aqui na hora de calcular a nota padronizada deu abaixo de 80, você está automaticamente eliminado. Agora, aqui também vai ser eliminado o candidato, né, que depois da pontuação, da colocação, então vamos supor que nós fizemos aqui 90 pontos, né? Então não foi eliminado, só nesse primeiro quesito. Só que aqui vai ser eliminado se você ficar abaixo do ponto de corte do mínimo para cada polo. Então o que isso quer dizer? Vamos voltar aqui naquela nossa tabela. Eu tinha assim, olha, quantas pessoas foram classificadas lá no meu polo? Foram classificadas, foram aprovadas 23 pessoas, ok? Então, 23 pessoas conseguiram aqui, não zeraram, e conseguiram pontuação superior a 80. Então, aqui, elas foram aqui aprovadas. Só que aí, quantos que vão lá para a redação? Vão para a redação em torno de 4,5 vezes aquele número de aprovados. Ok? Então, vai chamar aqui, por exemplo, 130 pessoas. Ok? Aí, qual foi a sua classificação, sua nota padronizada? Fiquei em 132. Vai ser chamado? Não, aqui está fora, está eliminado. Ok? Não vai ter nem a redação corrigida. Por quê? Porque vai corrigir a redação até em torno de 4,5 vezes o número de aprovados. Então, vou te falar uma coisa. Não adianta só passar, tem que passar bem, né? Porque aqui está filtrando mesmo. Não vai, eu tenho o ponto de corte aqui da nota padronizada e depois tenho o ponto de corte de lá em torno de 4,5 vezes o número de aprovados para ir para a correção da dissertação. Ok? Agora, o candidato eliminado, então, evidentemente, ele não vai ter não vai nem aparecer a classificação dele, mas todos os candidatos aprovados por polo de opção terão classificação naturalmente lá no macropolo. Então, que vai ser uma classificação diferente que nós vimos que vai ser em função da média dos outros candidatos, ok? E aqui é interessante, porque se você foi aprovado no macropolo, mesmo que você apresente uma nota inferior a 80 no polo, você vai concorrer pelo macropolo. Não, Mara, não entendi não. Deu tilt. Ó, vamos mostrar aqui. Nós vimos lá na fórmula que a seleção, a classificação por polo é diferente do macropolo, ok? Então, o que é que nós temos de ponto de corte? Lá no polo, se eu tiver uma nota padronizada inferior a 80, eu estou fora, ok? Só que o que é que o edital fala? Se você vai ter uma classificação diferente por polo e por macropolo, o fato de você ser desclassificado no seu polo não significa que você não possa ser chamado para outro polo, ou seja, dentro dos polos vinculados àquele macropolo especificamente. Então,
como que fica aqui? Aqui você dançou, não vai concorrer pelo seu polo. Você está concorrendo no macropolo, e se naquele polo apareceu uma vaga e não tinha nenhum candidato ali aprovado e classificado, você entra lá na concorrência global. Então, você, lá naquela fórmula que considera, né, o desvio padrão e a média dos candidatos do macropolo como um todo, você pode ser convocado, mesmo que no polo especificamente a sua nota não foi suficiente, ok? Então, isso é interessante, não vamos aí desesperar se não conseguir uma nota padronizada específica para o polo, desde que tenha tido aquela aprovação, né, anterior, você ainda tem chance. E se tiver empate, né? O critério de desempate é assim. Primeiro, quem tem idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição do concurso. Isso aqui é de acordo com a legislação. Quem obtiver nota na prova objetiva de conhecimentos específicos, conhecimentos bancários e atendimento. Depois, na sequência, então vamos supor que aqui foi empatando, né? Aí são critérios em ordem decrescente aqui do empate. Quem tiver o maior número de pontos em língua portuguesa, também tem peso 2. Depois, quem tiver maior nota na prova discursiva. Depois, quem tiver maior idade, né, considerando que aqui idade menor do que 60 anos. E quem tiver exercido aqui a função de jurado de acordo lá com o Código de Processo Penal. Ok? Então, aqui situações de desempate. Bom, agora nós vamos ver as matérias. Muito importante. Nós tivemos mudança expressiva, né? Nós vamos ver aqui que saiu informática. Informática nós tivemos no concurso anterior. Aí só vai ter essa parte de informática para quem vai fazer lá a prova de TI. Bom, então para todos os polos, o que temos de conhecimentos básicos? Língua portuguesa, lembrando que aqui peso 2. Matemática, raciocínio lógico, isso aqui é diferente, né? No concurso anterior não teve raciocínio lógico. Atualidade, muito cuidado, essa atualidade aqui é diferente da atualidade do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está pedindo atualidade do mercado financeiro. Aqui não, atualidades em termos gerais, tá? Mundo, né? Que entra também mercado financeiro, mas aqui é atualidade de forma genérica. Ética. E aqui os básicos, né? Então, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, atualidades e ética. Ah, Mara, como é que eu vou estudar a atualidade? Aqui, não adianta ler jornal só na véspera da prova, não. Nós temos 60 dias, né? Então, nesses 60 dias, todo dia você passar um olho no jornal, pega uma revista, né? Uma revista que tem uma maior circulação, ou que tem ali uma amplitude maior de informações, uma coisa relativa ao mundo, uma coisa relativa ali à política internacional, uma coisa sobre inflação, uma coisa sobre artes, né? Porque a atualidade, ele é bem guerra, né? Síria. Então, uma forma mais genérica. Tem 60 dias, todo dia ler um pouquinho, vai te dar uma boa base aí para a atualidade. E o específico? Para todos os polos, menos os polos lá de tecnologia da informação, né, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, tem lá atendimento e conhecimentos bancários. No polo lá, né, que a gente tem tecnologia da informação, aí as específicas são tecnologia da informação e conhecimentos bancários. Então, conhecimentos bancários, nós vamos ver um conteúdo aí bem extenso. Bom, agora, o que nós vamos conversar aqui? Eu e você, né? Conhecimentos bancários. Então, é matéria específica, tem peso 2, o volume de informações é grande, conteúdo é grande, e aí precisamos ter uma estratégia bacana para estudar, ok? Então, como é que nós vamos estudar? Nós já comentamos aqui, sem maratona. Então, o ideal é assistir uma aula, seja lá uma aula presencial, onde você estiver estudando na sua cidade. Se não tiver acesso, assista a videoaula. Então, a gente tem videoaula de conteúdo, tem videoaula só de correção de exercícios. Então, correção de exercícios separados por assunto, por bloco. Tem videodicas, tem questões comentadas, tudo para dar suporte, ok? Então,
assista, faça o exercício, treine lá num simulado online. Aí passou uns dias, vai lá e faz de novo as questões do primeiro conteúdo. Por quê? Porque como o assunto é grande, fiz, entendi, acertei. Lá na frente, na época da prova, aí pode já ter esquecido. Então é importante também acompanhar revisões periódicas, né? Para ir ali consolidando esse conteúdo. Lá no nosso Facebook, nós temos um suporte. Então, você está estudando, teve uma dúvida, entra lá no Facebook, coloca a sua dúvida, que eu tenho respondido assim no máximo no dia seguinte. Então, porque muitas vezes você está estudando lá um conteúdo ou está fazendo uma questão e fala assim, meu Deus de misericórdia, mas por que a letra A não é a letra B? Está tudo tão parecido? Aí não agarra não. Escreve lá para nós, que aí a gente responde no mesmo dia, tá? E todos os dias eu coloco lá uma dica, né? Então, um lembrete, fala, olha, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do sistema financeiro. Cuidado, hein? O Banco Central tem o monopólio da emissão de papel moeda. Caixa Econômica não é banco, viu? É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Curtinhos assim, porque se todo dia você entrou lá e viu essa dica, viu o comentário de uma questão, né, tirou uma dúvida, nós temos 60 dias para otimizar esse conhecimento. Bom, aqui nós temos a lista de conhecimentos bancários e tá lá no edital. O que eu vou chamar a atenção? Porque muitas pessoas já estão estudando para a Caixa, considerando o edital, o último edital, ou já estão estudando para o Banco do Brasil, que a prova é dia 9 de fevereiro. Então, todo mundo fala assim, Mara, o que mudou? Meu Deus, misericórdia, né? É muito assunto, o que mudou? Então, olha só, para quem está estudando, já estava estudando para a Caixa, em relação ao conteúdo anterior, então tudo isso que eu estou passando aqui já estava no edital anterior, então quem já tinha adiantado o expediente já está bacana. O que nós temos? Isso aqui tudo entrou no edital no último edital. O que entrou diferente? O que é de acréscimo? Programa Minha Casa Minha Vida. Aliás, nunca entrou esse conteúdo, primeira vez. Crédito rural, né? Nós comentamos muito da possibilidade de entrar crédito rural, porque a Caixa começou a trabalhar no crédito rural e na emissão de letra de crédito do agronegócio em 2013, isso aqui era esperado. Outro assunto interessante que já era esperado também que surgisse por causa do foco que o governo está dando para o microcrédito, então microcrédito produtivo orientado. Cartões, então crédito rural, para quem estava estudando Banco do Brasil, isso aqui já estava no Banco do Brasil, tá? Na Caixa é a primeira vez. Cartões, né, que já entrava ali no Banco do Brasil especificamente. Penhor é a primeira vez que entra. Loterias e o FIES, ok? E entra também, né, como novidade, correspondentes bancários. Então, quem já estava estudando da Caixa, os acréscimos em relação ao último edital são esses: Minha Casa Minha Vida, crédito rural, microcrédito, cartão, penhor, loteria, FIES e correspondente bancário. Mara, e se eu estou fazendo lá o Banco do Brasil, né? Tem muita diferença? Aí tem. A diferença é um pouco maior. É importante fazer ali um curso de complemento, né? Porque mais ou menos uns 30% de diferente. Então, o que você não aproveita, quem você está vendo no edital do Banco do Brasil, você não vai aproveitar para a Caixa. Então, você não vai aproveitar garantias do Sistema Financeiro Nacional. Então, entra lá, fundo garantidor de crédito, alienação fiduciária, penhor, hipoteca, nada disso entra na Caixa. Investimentos, não entra na Caixa. Prevenção à lavagem de dinheiro, também não entra na Caixa, ok? O outro conteúdo grande, aproveita. E vamos aproveitar aqui a história e estatuto da Caixa, que já era da Caixa, não entrou também. E vamos aproveitar do Banco do Brasil os demais conteúdos todos, inclusive o crédito rural, ok? Bom, isso é importante para não sair estudando tudo de novo, se você já estudou. Tem uma diferença também do sistema de pagamentos brasileiro, que entra lá no Banco do Brasil e não entra aqui na Caixa, ok? Bom,
Muito boa sorte para você. Conte conosco, nós temos aí, já estamos juntos desde o ano passado, né, apoiando, discutindo, oferecendo material, oferecendo conteúdo. Continue contando conosco, dê uma dúvida lá, não fica quebrando cabeça demais não. Passa uma mensagem para nós e nós vamos compartilhando ali esse conhecimento, compartilhando as dúvidas também, as descobertas e os lembretes. Muito boa sorte. Não assuste com o prazo, né? Parece que é um prazo curto, mas com muita disciplina dá para fazer uma boa prova e vale o esforço para entrar numa Caixa, né? Numa empresa maravilhosa como a Caixa, uma empresa de 150 anos, que isso aí é o pé no seu futuro. Muito boa sorte.